Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do Módulo K. Na aula de hoje, nossa aula de retorno, nós vamos aprender um pouquinho sobre a regra de 3 simples. Mas antes disso, queria falar para vocês que estou muito feliz de estar retornando aqui no canal e desde já quero agradecer a todas as visualizações e todas as indicações. Eu sei que tem bastante aluno meu aí indicando para os amigos e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Então, sem enrolação, vamos lá aprender matemática. Então, o nosso primeiro assunto vai ser regra de 3 simples. Esse é um assunto que a gente estuda a partir do 7º ano, mas em todos os outros anos escolares a gente precisa estar relembrando, porque às vezes existem outros conceitos matemáticos, muitos na verdade, que utilizam a regra de 3. Mesmo que não esteja lá especificamente escrito regra de 3, você vai estar usando. O que seria essa regra de 3? Seria a relação entre duas grandezas. Nesse caso aqui, nós estamos estudando a regra de 3 simples. Quando a gente fala simples, é porque ela envolve apenas duas grandezas. Então, o que seriam essas grandezas que eu estou falando? É tudo que pode ser medido, tudo que pode ser somado ou calculado e relacionado com uma outra grandeza. É algo que eu posso relacionar quantidade, valores, tamanho. Como é que eu vou saber em um problema aonde que estão as minhas grandezas? Eu vou procurar aquilo que eu posso relacionar valores. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Um carro percorre 180 quilômetros com 15 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse mesmo carro percorrerá com 25 litros de gasolina, mantendo o mesmo consumo? Algumas informações importantes que a gente tem que dar uma olhadinha quando está trabalhando a regra de 3 são, a primeira coisa, a unidade de medida. Tá vendo que aqui, ó, está em quilômetros e aqui também está em quilômetros? Então tá tudo certo, eles estão na mesma unidade de medida. Só porque se em um momento tivesse em quilômetros e o outro tivesse em metros, eu já teria que transformar. Lembra que na matemática nós podemos relacionar unidades iguais. Agora, quilômetros e metros, eles não representam a mesma unidade de medida. Então, se tivesse aqui em quilômetros e pedisse a informação em metros, eu teria que transformar para conseguir chegar na relação certa. Outra coisa que a gente vai olhar também, ó, litros e litros. Então, tá tudo certo, tá tudo igual, eu posso dar continuidade. Matemática também tem bastante interpretação. Então, vamos fazer a resolução. A primeira coisa, já sei quem são as minhas grandezas? Já sei. Conforme eu estava aqui mostrando para vocês, comparando as unidades de medida, a gente já viu aquilo que pode ser alterado quantidade. Então, aqui, o carro percorreu 180 quilômetros, a quilometragem ela pode aumentar ou diminuir. Então, essa é uma grandeza. E depois eu também tenho os litros de gasolina, que também vão ser uma grandeza. Eles podem aumentar ou diminuir conforme a quantidade de quilômetros que o carro vai rodar. Então, tá vendo que aqui tem duas grandezas. Eu tenho a grandeza quilômetro e a grandeza litros. Então, para mim conseguir fazer a regra de 3 sem me confundir, que é o que eu sempre percebo lá na escola, os alunos acabam se confundindo, eu vou colocar ali um título na minha coluna. Eu vou separar, ó, desse lado aqui vai ficar os meus quilômetros e desse lado aqui vai ficar os meus litros. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não posso misturar. Quando eu for relacionar a grandeza, eu tenho que relacionar quilômetro com quilômetro e litro com litro. Então, essas informações elas têm que ficar separadas. Eu não posso misturar, porque senão não vai dar certo a minha conta. Aí, a partir do momento que eu já descobri as minhas grandezas, eu vou retirar as informações lá do meu problema. Primeira informação que eu tenho, que o carro percorreu 180 quilômetros e fazendo esses 180 quilômetros, ele gastou 15 litros de gasolina. Então, para fazer 180 quilômetros, foram 15 litros. Continua na mesma linha, certo? Quantos quilômetros? Ó, onde está a pergunta? Quantos quilômetros? Se a minha pergunta está ali, eu já sei que o meu X ou qualquer outra letra que vocês escolherem vai estar presente aqui nos quilômetros. Porque é o valor que eu quero descobrir. Eu não tenho um valor, então, quando eu não tenho um valor, eu uso X ou qualquer outra letra para representar a minha incógnita, aquele valor que eu vou descobrir futuramente. Então, quantos quilômetros é a pergunta? Já está ali o meu X representando. Esse mesmo carro percorrerá
com 25 litros de gasolina. Então, como eu sei que nessa parte ficam os meus litros, os 25 ficarão aqui. Ó, presta atenção. 180, 15 litros. Um valor que eu vou descobrir ainda vai ser feito com 25 litros. Até aqui tá certo, montamos a regra de 3. Sempre que eu estou trabalhando com regra de 3, eu faço algumas setinhas para a gente poder identificar quais são essas grandezas e como que elas se relacionam. Aqui nós estamos trabalhando com regra de 3 simples, porque tem apenas duas grandezas, a grandeza quilômetros e a grandeza litros. Então, nós vamos ver como elas se relacionam. Por exemplo, quilômetros, o carro. Quanto mais quilômetros o carro percorrer, ele vai gastar mais ou menos litros de gasolina. Mas também, quanto maior a quilometragem, maior também o nosso gasto de gasolina. Então, eu faço aqui, ó, maior a quilometragem, quanto mais cresce a quilometragem, também cresce a quantidade que eu vou gastar de gasolina. Se as minhas duas setinhas seguirem na mesma direção, no caso, enquanto um aumenta, o outro também aumenta, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Mas e por elas ser diretamente proporcionais, a maneira que eu coloquei aqui as informações, eu já posso colocar lá nas minhas razões para fazer a regra de 3. Então, eu vou colocar aqui. Eu só peguei os valores que eu tinha e transferi aqui para o lado. Percebam que a quilometragem virou uma razão e os litros também virou uma razão. Essas duas razões com a igualdade no meio, elas formam a proporção. Então, quando a gente vai calcular a proporção, também é assim, através da regra de 3. Todas as vezes que a gente vê um sinal de igual na matemática, a gente tem que se atentar a isso. É uma igualdade. Está dizendo que esse lado tem que ser igual a esse ou equivalente a esse. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou achando um valor para o x para tornar essa fração equivalente a essa fração aqui também. Então, é por isso que a gente usa o sinal de igual. Tornar a sentença matemática verdadeira quando eu achar valores iguais para os dois lados. Depois que eu montei, aí sim eu posso aplicar a regra, que seria a multiplicação cruzada. Vou começar aqui. 180 vezes 25, a primeira multiplicação é igual a x vezes 15. Certo? Até aí, eu só peguei os valores e transferi aqui para baixo. 180 vezes 25, eu já tinha feito lá do ladinho, então é 4.500. Eu não vou fazer aqui essa parte de multiplicação e divisão básica, mas se vocês tiverem dificuldade, num próximo vídeo eu posso estar fazendo para vocês, só deixa aqui no comentário. Então, esse lado eu já resolvi, deu 4.500. A minha igualdade vai permanecer no mesmo lugar, e depois eu vou resolver esse lado. X vezes 15 é igual a 15x. Lembra sempre que quando não tem nada entre uma letra e um número, a gente considera a multiplicação. Então, aí agora aqui nessa equação do primeiro grau, eu posso ter essa leitura. Existe um número que multiplicado por 15 vezes vai dar 4.500. E eu preciso descobrir qual que é esse número. Eu tenho 4.500 e eu vou agora dividir pelo meu 15. Ó, o 15 que estava multiplicando passou dividindo. E fazendo essa divisão, 4.500 dividido por 15, eu também já sei que vai chegar a 300. Então, o meu x é igual a 300. 300 o quê? Lembra que nós estávamos procurando o quilômetro? Então, nós vamos ter que colocar aqui, ó, km. Até destaquei aqui em vermelho, porque essa é uma parte bem importante. Se você não colocar a unidade de medida em provas, em concursos, ou você errar a unidade de medida, a conta vai estar errada também. Então, não pode deixar de colocar a unidade de medida para saber o que é que tu calculou. Então, a gente chegou que com 25 litros de gasolina, o automóvel consegue percorrer 300 quilômetros. Então, professora, tem alguma maneira de eu saber se a conta que eu fiz está certa? Sim, vamos tirar a prova real. Lembra que a gente achou aqui que o x é 300? Então, nós podemos ir lá para a nossa relação e colocar aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar o 300. Depois que eu fiz isso, eu vou estabelecer de novo a minha regra de 3. Então, eu vou fazer de novo a minha multiplicação cruzada. 15 vezes 300 é 4.500.
E 180 vezes 25, já estava até aqui, ó, também dá 4.500. A partir do momento que eu achar os valores iguais aqui nos dois lados dessa proporção, significa que está certo, que a regra de 3 que eu fiz está correta e que realmente são valores proporcionais. Então, gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. E também não esquece de enviar para aquele amigo que está precisando de um empurrãozinho nas aulas de matemática. Nos vemos num próximo vídeo. Se tem algum conteúdo que você precisa estudar e está precisando de ajuda da Pro, também deixa aqui nos comentários que já já vem aula no canal para você.